Vamos agora falar um pouquinho de coluna cervical, tá? Então, a coluna cervical, ela representa o primeiro bloco, ou o primeiro empilhamento de vértebras ao nível da coluna. É importante destacar que existem 7 vértebras cervicais e que essa primeira vértebra, chamada Atlas, apresenta uma anatomia particular, basicamente ela tem formato anelar, tá? Com a presença de processos transversos, bastante alargados, né? Bastante transversais. Tá? E essa vértebra recebe diretamente o crânio, através de uma articulação feita pelos seus processos articulares superiores. Tá? Então, o processo articular superior das vértebras cervicais se articula diretamente com o osso occipital, em uma região chamada côndilo occipital. Então, o côndilo occipital ele repousa sobre as facetas ou os processos articulares superiores do atlas. Tá? Abaixo do atlas, nós temos as outras vértebras. E se articula o atlas diretamente com a vértebra C2, que apresenta uma anatomia bastante particular. Tá? Uma articulação direta entre C2 e C1 vai ser feita através do dente do áxis, que se encaixa numa superfície articular ao longo do atlas, exercendo então um movimento de rotação. Então, nós temos a capacidade de rodar o pescoço para o lado direito e para o lado esquerdo, iniciando pequenos graus. Tá? Então, o início apenas da rotação direita e esquerda cervical, ela se dá pela liberdade de movimento dada através da articulação atlantoaxial. Tá? Então, a articulação atlantoaxial é a articulação entre o atlas e o áxis. Entenda que o dente do áxis ele serve como um pivô, tá? Para rotação ou para o giro dessa vértebra de característica arredondada ou anelar. Tá? E a vértebra C2 apresenta as características clássicas de uma vértebra. Apresenta processo transverso, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Apresenta as lâminas do arco vertebral e o seu processo espinhoso. Veja que o processo espinhoso da cervical ele tem uma característica, né? Ele é bífido, ele é bifurcado, tá? Como se fosse uma língua de uma cobra. Com exceção da vértebra atlas, que não tem essa característica bifurcada. Então, a imagem mostra o empilhamento vertebral, né, entre as vértebras cervicais e os próprios processos articulares, permitindo essa engrenagem articular. Tá? Então, aqui nós temos o processo articular inferior da vértebra C2 ou axis, se articulando com o processo articular superior da vértebra C3. Uma visão superior da vértebra atlas, através do seu processo transverso, os forames intertransversários ou forames transversários, tá? Muito característico das vértebras cervicais, e a presença da grande abertura, permitindo a passagem da medula espinhal, que é o forame vertebral. Tá? Leve em consideração que a vértebra atlas ela não apresenta nem corpo vertebral e nem processo espinhoso, mas apresenta tubérculos. Substituindo o corpo vertebral clássico, nós temos o tubérculo anterior, e substituindo o processo espinhoso clássico de uma vértebra cervical, nós temos o tubérculo posterior. Tá? A vértebra axis ela aparece nessa imagem, né, uma imagem posterior da vértebra axis, ou seja, na vértebra cervical, através da visualização do dente do axis, do corpo vertebral, do processo articular superior, né, através das suas faces, do processo transverso, incluindo o forame transverso, tá? E também o processo espinhoso de característica bífida. E aqui nós temos o empilhamento cervical. Né? A gente percebe que as vértebras cervicais, assim como as outras, apresentam a característica de justaposição, então é uma sobre a outra, e a presença da cartilagem, chamada disco intervertebral, articulando esses corpos vertebrais entre si. Tá bom? Tomem cuidado que a articulação entre o atlas e o axis não apresenta disco intervertebral, e sim a presença de uma lâmina cartilaginosa, que está aparecendo aqui em azul, tá? Recobrindo os processos articulares superiores do axis, e também a cartilagenzinha recobrindo o processo articular inferior do atlas, permitindo então a articulação. Tá bom? Então, muito cuidado com essas pequenas diferenças.
Aqui uma imagem mais anterior, né, um corte anterior do crânio, a visualização dos corpos vertebrais cervicais, a presença do ligamento longitudinal anterior, né, como foi visto na coluna lombar, também nós temos na coluna cervical, a cápsula que vai recobrir a articulação atlantoaxial, né, essa articulação atlantoaxial lateral, na verdade, é uma articulação zigoapofisária, tá? É uma articulação entre processos articulares e a presença de uma grande membrana de revestimento ligando o osso occipital ao atlas, que é a membrana atlanto-occipital anterior, tá? Porque aqui na imagem posterior nós vamos ver a membrana atlanto-occipital posterior. O que chama atenção nessa imagem, gente, é a presença desta artéria, tá? Essa artéria se chama artéria vertebral, é uma artéria que vai passar por dentro dos forames transversos das vértebras cervicais. Quando ela vier diretamente das artérias subclávias, né, elas vão ascender, levando fluxo sanguíneo para o cérebro, que vocês devem conhecer como sendo as duas artérias que vão se anastomosar na linha média, ao longo do sulco basilar da ponte para formar artéria basilar e compor uma parte da circulação do polígono de Willis, né, da circulação arterial do cérebro. Tá? Então, veja o posicionamento, a trajetória da artéria vertebral, passando por dentro dos forames transversos, perfurando a membrana atlanto-occipital posterior e entrando naquela grande abertura do osso occipital, chamado de forame magno, para que então a artéria vertebral do lado esquerdo e a artéria vertebral do lado direito possam se unir e formar a artéria basilar, compondo um sistema arterial chamado sistema vértebro-basilar, tá bom? Que vai dar origem às artérias posteriores do cérebro, tá? Especialmente a artéria cerebral posterior, tá bom? Um outro ligamento que aparece é o ligamento amarelo, tá? É um ligamento que une as lâminas dos arcos vertebrais, tá? Tanto superiores quanto inferiores. E uma imagem em perfil lateral da presença da artéria vertebral, passando por dentro dos forames transversos, fazendo uma pequena inclinação, né? Existe um pequeno sulco sobre o atlas, permitindo então esse depósito ou esse repouso da artéria vertebral, perfurando então a membrana atlanto-occipital posterior até alcançar a região interna do crânio. Tá? Por que é importante, gente, vocês estudarem essa trajetória vascular? Porque existem algumas vertigens que não somente são vertigens vestibulares, em decorrência da produção de otocônios, né, ao nível do deslocamento das otocônios do utrículo em direção aos canais semicirculares, especialmente o canal semicircular posterior, né, irritando as terminações nervosas e levando a um quadro de tontura, de vertigem, né? Mas também entender que se o indivíduo tiver uma grande compressão entre a primeira vértebra cervical atlas e o osso occipital, ele pode ter uma obstrução da artéria vertebral, levando a uma insuficiência vascular cerebral e também repercutindo com quadros de vertigem. Tá? Então, é importante saber que anatomicamente existe a relação da artéria vertebral, tá? E também da lesão ou do comprometimento do sistema vestibular, ambos podendo levar a quadros de vertigem. Tá bom, gente? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero poder ter contribuído. E nós encerramos, então, gente, as nossas atividades no módulo AP3, com o nosso último roteiro. Espero que a gente se encontre no Meet, para que a gente possa fazer nossas discussões finais. Tá bom? Até lá.